Bom dia, irmãos. Quero só aproveitar esse último cântico que cantamos e também a oração do nosso irmão Roberto. Acho que dá para linkar com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos nesse momento. E eu gostaria então de ler com os irmãos, conhecer o texto ali de Mateus 4, a partir do primeiro versículo. Registro feito pelo evangelista com respeito à tentação do nosso Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, então, pegando esse texto, essa cena nesse momento em que fez parte da humanidade do nosso Senhor Jesus, e aqui com certeza esse registro ele é feito porque nas mesmas áreas em que o Senhor Jesus foi tentado aqui nessa situação, são áreas em que nós também somos tentados como homens. Então o escritor de Hebreus ele faz essa colocação, né, de que o nosso Senhor Jesus ele foi tentado em todas as coisas, porém nele não se encontrou o pecado, né? Porém ele não cedeu, ele não caiu à tentação. E pegando esses aspectos, né, esses três aspectos ou essas três áreas em que Satanás, ou em que o diabo ele tenta o Senhor Jesus, e trazendo isso para esse momento e para as nossas vidas, eu acredito que corremos o risco de passarmos por essas tentações ou por esses momentos, né, por esses aspectos nessa situação da ceia. Então, esse primeiro aspecto registrado aqui pelo evangelista Mateus, quando então Mateus fala que Jesus ele teve fome e que o diabo ele então fala para Jesus transformar as pedras em pães. E pegando esse aspecto, acredito que há um risco e nós precisamos estar atentos a isso, de nós estarmos aqui, de nós participarmos desse momento, de nós virmos a reunião de ceia, ou usar um termo mais comumente usado, né, apesar de não acompanhá-lo, mas de nós virmos à igreja no domingo. E muitas vezes nós podemos fazer esse movimento de nos ajuntarmos com os nossos irmãos, de estarmos reunidos, de comparecermos a esse local de uma maneira muito humana, buscando algo muito humano. Então, pode ser que o que esteja nos motivando a estarmos aqui hoje não seja a presença do Senhor, não seja a alegria de estar diante do Senhor, mas pode ser que estamos aqui única e exclusivamente porque isso vai fazer bem para a nossa consciência. Isso vai nos deixar mais tranquilos diante de Deus. Pode ser que estejamos aqui para participarmos desse momento, para cumprirmos o nosso dever como cristãos,
para num aspecto muito, numa religiosidade morta, numa religiosidade vazia, numa religiosidade sem entendimento, sem realidade. E esse é um risco que nós corremos, de sermos tentados a esse aspecto, de virmos, de participarmos aqui, sem entendermos a realidade e sem compreendermos a mensagem a qual nós proclamamos e a qual nós confessamos quando nós participamos desse elemento, participamos desse momento. Então pode ser que isso aconteça conosco. E talvez um sinal de que isso esteja acontecendo conosco, talvez um sinal de que estamos aqui de uma maneira muito fria, muito morta, muito sem vida, seja o restante da nossa semana. Porque se nós não entendermos que a mensagem da cruz, que a obra do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai, isso é algo que faz parte do nosso cotidiano e que, sim, como igreja, coletivamente, como comunidade, de uma maneira corporativa, nós sim nos lembramos da obra do Senhor no domingo aqui, falando da Rua Presidente, mas diariamente nós precisamos nos lembrar da obra da cruz. E se nós, na nossa semana, nós somos envolvidos nas nossas tarefas, nas nossas demandas, e nos esquecemos da obra da cruz e vivemos uma semana completamente longe do Senhor, uma semana completamente distante da vontade do Senhor e distante daquilo que Ele deseja, para somente no domingo nós nos lembrarmos disso, como que acordamos no domingo e o Senhor Jesus me salvou, deixa eu ir lá na igreja para fazer isso. Deixa eu ir lá na igreja para Deus não ficar muito zangado comigo e não me castigar. Deixa eu ir lá na igreja para que a minha vida ao longo da semana ela seja uma vida tranquila e Deus não lance nenhuma maldição sobre mim. Então, há esse risco. Podemos correr esse risco de virmos aqui de uma maneira muito sem vida, sem realidade, sem entendimento, sem compreensão. Mas se estamos aqui, irmãos, primeiro é pelo convite, né, como os irmãos também já oraram, pelo convite que o próprio Senhor nos faz, e porque é um mandamento do Senhor. Então esse mandamento ele é registrado por Paulo, né? Conhecemos também ali em 1 Coríntios 11, quando ele fala que o Senhor Jesus, com seus discípulos, ao compartilhar com eles aquela última ceia, o Senhor Jesus fala: fazei isto em memória de mim, façam isto em memória de mim. E nós vemos que a igreja primitiva, ela persevera nesse aspecto também, ou numa figura que eu gosto bastante com relação ali a Atos 2:42, aquelas 4 colunas, né? Então, o partir do pão, a oração, a comunhão, a doutrina dos apóstolos. Então, a igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão, porque é crucial e é fundamental para a nossa vida, não quando estamos juntos somente, irmãos, mas a obra do Senhor ela é crucial para a nossa vida também individualmente, também ao longo da nossa semana, no nosso cotidiano. Nós precisamos nos lembrar e entender a obra da salvação, a obra que Cristo fez por nós. Então, que o Senhor nos livre, né, como Satanás ele tentou ao Senhor para que o Senhor ele se inclinasse e satisfazesse os seus desejos humanos, que o Senhor nos livre de estarmos aqui nesse momento satisfazendo os nossos desejos humanos, satisfazendo a nossa religiosidade humana. Que o Senhor nos livre de uma religião falsa, mas que possamos caminhar numa religião pura e sem mácula. O outro aspecto que o Senhor Jesus é tentado, né, nós vemos aqui em Mateus esse segundo aspecto, quando Satanás, então, ele induz ou ele tenta o Senhor para que o Senhor se atire, já que está escrito, né, aos teus anjos dar a ordem, eles vão te guardar, eles vão te suster, eles vão ser ordenados para que você não tropece em nenhuma pedra. E também pode ser que participemos desse momento com uma expectativa de que, se Deus me ama, se Deus me considera seu filho, tais e tais coisas não vão me acontecer. Essas e essas coisas Ele vai me dar. Então, se eu sou filho do rei, então eu tenho o direito de ter coisas e de ter privilégios aqui nessa esfera terrena, sendo que não é de fato assim, irmãos. Então,
que o Senhor nos livre de participarmos desse momento, procurando em coisas terrenas, em coisas humanas, compreender ou ver o amor do Senhor. E claro que o Senhor ele pode usar coisas, né, ao nosso redor, coisas que nos circundam. Ele pode usar para demonstrar o seu amor, mas isso não é a essência, não é esse ou não é essa a demonstração do amor de Deus. A demonstração do amor de Deus não se dá em termos uma vida mais tranquila, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldade financeira, uma vida sem dificuldade nos nossos relacionamentos. O amor de Deus não se dá nisso, não se mostra nisso. Mas como o próprio Senhor Jesus nos mostra, e o próprio Senhor Deus ele nos fala ali em Romanos 5, tanto lemos aqui também, né, nos domingos, quando várias vezes, seja nesse momento de representatividade, ou seja, quando nós lemos os trechos, né, para contribuir com esse momento, quando Deus ele prova, o Deus ele manifesta, ele demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque esse é o amor de Deus. Esse Deus que nós cantamos é um Deus que não há igual, um Deus que entrega o seu Filho unigênito, para morrer por os seus inimigos, ou para morrer por aqueles ou por nós, quando nós ainda estávamos numa condição de inimigos de Deus, numa condição de rebeldes contra Deus, contra as ordenanças, os mandamentos de Deus. Irmãos, nisso se demonstra o amor de Deus. Não em termos coisas, não em não termos problemas, mas em que Cristo foi pendurado no madeiro, em que o seu sangue foi derramado em nosso favor. Essa é a demonstração do amor de Deus. E a demonstração do amor de Deus também, como João fala em sua primeira epístola, é pelo fato de nós termos nos tornados filhos de Deus. Vejam com quão grande amor Deus nos amou ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E se somos filhos, nós somos herdeiros. É isso que Paulo fala em Romanos, é isso que Paulo fala em Gálatas. Nós somos herdeiros de Deus porque nos tornamos filhos de Deus. E nos tornamos filhos de Deus por causa da obra da cruz. Nos tornamos filhos de Deus por causa do nosso co-herdeiro, do nosso co-irmão, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu essa nova condição. Então, se éramos inimigos de Deus, agora nós somos feitos, por causa do sangue de Jesus, filhos de Deus. Isso basta, e isso é o suficiente para nós reconhecermos o amor real e o amor sem igual do nosso Senhor Jesus e também do Pai. Não há necessidade de nenhuma outra prova, irmãos. Irmãos, vivemos num mundo de muitos desafios, de muitos problemas, de muita opressão, de muita oposição contra aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Mas a prova e aquilo que deve nos deixar tranquilos e com a segurança de que somos filhos de Deus e que Deus nos ama, é a própria obra da cruz. É o Espírito testificando com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E por último, nesse último aspecto que Satanás ele tenta o Senhor Jesus, quando ele fala para o Senhor Jesus: se você me prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. E aí em Lucas fala, né? Porque tudo isso, todos esses reinos, toda essa autoridade me foi entregue e eu te dou se você prostrado me adorares. E também uma expectativa muito humana que corremos o risco de ter, de participarmos desse momento numa linha de que eu vou obedecer a Deus, esperando que Deus ele me recompense, esperando que Deus em troca ele me dê isso ou me dê aquilo. Então nos aproximamos de Deus de uma maneira interesseira, de uma maneira condicional, né? Ou condicionando a minha adoração a Deus, a Ele me dar coisas. Mas, irmãos, o verdadeiro Deus, ele é diferente de todos os falsos deuses. O verdadeiro Deus, ele é diferente de todos os ídolos. Porque os ídolos, sim, eles vão requerer uma adoração nossa para nos entregar alguma coisa. Mamon é assim. Essa potestade, ela vai nos entregar
dinheiro, ela vai nos entregar prosperidade se nós nos adorarmos e nos sujeitarmos àquilo que Mamon exige. Mas o nosso Deus, ele é diferente, porque é Ele quem fez o movimento. É Ele quem fez o movimento de nos entregar o seu próprio Filho, sem que nós fizéssemos alguma coisa antes. Então Deus, Ele demonstrou, fez essa linda demonstração de amor e essa verdadeira demonstração de amor, nos entregando o seu Filho, nos dando o seu Filho. E o motivo de nós nos aproximarmos do Senhor Deus e do Senhor Jesus não é para que Ele nos dê algo em troca, porque também, aí como o nosso irmão orou, e Paulo fala, né? Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. E se a nossa alegria, irmãos, não estiver na pessoa do Senhor Jesus, se a nossa alegria ela estiver em qualquer outra coisa e não na pessoa do Senhor Jesus, e nós participarmos desse momento pensando que isso aqui é um meio, né? Ou a pessoa do Senhor Jesus é um meio para que nós encontremos alegria e satisfação em outras áreas da nossa vida. Estamos nos aproximando e estamos participando desse momento de uma maneira muito equivocada. A minha graça te basta. Foi essa a resposta do Senhor para Paulo. Quando Paulo ora por 3 vezes, ele insiste ali por 3 vezes com o Senhor para retirar aquele espinho na carne. E é necessário nós compreendermos isso. É necessário nós desfrutarmos dessa realidade, de que a graça de Deus, ela é suficiente para nós, ela nos basta, nada mais vai nos satisfazer, porque o Senhor Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é aquele que provém de Deus. Então é essa resposta que Ele dá para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em João 6, depois de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor Jesus fala, Moisés deu o pão, mas o verdadeiro pão que desce do céu é o pão que dá vida ao mundo. E ele fala, eu sou o pão vivo, eu sou o pão que desceu do céu, e quem come de mim, quem experimenta de mim, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E é o mesmo que ele fala para a mulher samaritana, se você beber dessa água que eu der, você nunca mais vai ter sede. Irmão, será que nós não percebemos que muitas vezes estamos em uma busca desenfreada por tantas coisas, mas em coisas que não nos saciam? E por isso a nossa busca ela é uma busca tão perdida, tão sem direção, porque nós não vamos em direção ao Senhor, nós não vamos em direção à água viva, nós não vamos em direção ao pão vivo. Nós buscamos satisfação em outras coisas. Mas se nós estivermos aqui, verdadeiramente por causa da pessoa do Senhor Jesus, sem interesse naquilo que Ele pode nos dar, porque Ele já nos deu da própria vida dEle, irmãos. E isso nos basta, isso nos é suficiente. Então que o Senhor Jesus, Ele nos ajude, que o Senhor, Ele nos dê compreensão e realidade para nos aproximarmos desse momento, para participarmos desse momento, compreendendo de uma maneira real aquilo que significa a obra dEle na cruz, aquilo que significa Ele ter nos substituído na cruz, Ele ter nos substituído no Calvário, aquilo que significa essa nova vida que Ele nos deu, essa nova natureza, onde a natureza terrena, essa natureza carnal, ela pode sim ser rejeitada, pode e deve ser rejeitada para permitir que a natureza do Senhor Jesus ela seja manifestada em nós. Que o Senhor Ele possa nos ajudar a estarmos diante desses elementos com um espírito correto, com um coração correto, buscando a presença dEle, e que nós tenhamos plena e total satisfação na pessoa de Cristo e na obra dEle na cruz, entendendo que esse é o amor que o Senhor Jesus demonstrou ao mundo, né, para que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado porque podemos olhar para estes elementos e entender o significado da cruz. Podemos olhar para estes elementos e ver a pessoa do Senhor, ver o amor do Senhor,
Obrigado, Senhor, porque nesse momento somos convidados a olhar somente para Ti. Não precisamos olhar para nós mesmos, não devemos olhar para nós mesmos. Senhor, nós não precisamos e nem devemos, Senhor, olhar para as circunstâncias nas quais temos vivido, mas precisamos olhar, nos atentar e nos apegar na obra da cruz. Nos apegar nesse feito real, nesse feito maravilhoso, nesse feito poderoso, na obra que nos tirou do império das trevas, na obra que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Pai. Muito obrigado porque somos convidados, muito obrigado porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, muito obrigado porque temos junto a Ti um advogado, o justo, Senhor, e sabemos, Senhor, que a condição que temos de participar desse momento é porque hoje nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, dando-nos, Senhor, uma clareza, um entendimento com respeito àquilo que o Senhor fez por nós ao entregar o seu Filho e aquilo que o seu Filho fez por nós, ao ser obediente a Ti e ao se humilhar e permitir que fosse pendurado no madeiro e entregar a sua própria vida em nosso favor. É no nome dele que oramos a Ti, Pai. Irmãos, então só lembrando que é um momento que pertence à própria pessoa do Senhor Jesus, é um momento onde Ele é o anfitrião, onde Ele faz o convite este feito àqueles que o pertencem, àqueles que já foram regenerados e lavados pelo seu sangue, àqueles que já o reconheceram como o Salvador e o Senhor das suas vidas. Antes de cantarmos Longe Andava do Meu Deus, eu convido também os irmãos a cantarem Estamos aqui reunidos ao redor da Tua mesa, Senhor.